Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença neste evento, mais um evento, um ciclo aí de bate-papo, como nós temos chamado. E desta vez a SNA, Solange Neves Advogados, convida o Instituto Sucessor. Hoje vamos tratar da importância da governança para empresas. E comigo, a nossa querida Magda Ehlers. Ela é fundadora do Instituto Sucessor, consultora de famílias empresárias há mais de 30 anos, conselheira em empresas do Sul e Sudeste do Brasil, palestrante em eventos nacionais, internacionais, artigos publicados na imprensa especializada, tem renomada expertise com administração de conflitos familiares e societários, graduada em psicologia pela PUC Rio Grande do Sul, certificada no Programa Internacional de Alta Performance em Liderança pela FDC ESAD Madrid, autora do livro Ao Seu Tempo, um olhar sobre a trajetória de fundadores de empresas familiares. Magda, muito boa tarde, muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês, espero que esse bate-papo seja esclarecedor, então estou à disposição e muito feliz com o convite da Solange. Então, pessoal, vai ser exatamente um bate-papo. Por favor, podem ir colocando no chat as perguntas, podem ir passando os questionamentos, porque esse tema governança, e eu comentava com a Magda, minutos antes de entrarmos no ar, como a pandemia mudou a nossa vida. Tivemos que aprender a lidar com plataformas, tivemos que reorganizar as nossas empresas, e o tema governança ele entrou na pauta de 2020 para aquelas empresas que ainda não examinavam o assunto. Então, Magda, vamos começar falando, destrinchando essa palavra. O que é governança? Pois é, eu acho que esse termo veio, né, assim, crescendo aos poucos. No início ele era muito estranho, né? A palavra governança não se usava, não se falava muito a respeito disso, né? Mas se a gente for pegar assim da forma mais simples que se possa definir, né, é o governo, tá? O que é o governo? É o conjunto de regras, o conjunto de combinações, o conjunto de leis que estabelece a convivência dentre as pessoas e os mais diversos poderes. Vocês imaginam uma cidade sem um conjunto de regras, né, que se define desde o trânsito, do deslocamento, do que é correto, do que não é, do horário das coisas acontecerem, do que é proibido, do que é permitido. Imagina como seria uma convivência de pessoas numa cidade sem que houvesse as combinações claras do convívio das mais diversas pessoas, dos mais diversos horários e interesses dentro do mesmo lugar. Tirando este conceito se traz para dentro da empresa, né? Então, a governança é justamente o conjunto de combinações para que as pessoas possam conviver harmonicamente, cada um dentro do seu espaço, dos seus interesses e dos mais diversos papéis. Então, a governança ela vem crescendo desde a época em que não havia a palavra governança, mas havia a questão da administração, né? Mais assim como o conselho de administração, porque ele era ali combinado, conjunto de regras, com a lei DSA, enfim. E a prática deste assunto nos trouxe para a empresa familiar, hoje eu diria assim que é
o sine qua non, assim, que é, digamos assim, o elixir, né, da boa convivência na empresa familiar é a governança, justamente pelos diversos papéis que temos dentro de uma empresa familiar. Então, se nós não tivermos combinações claras e o real entendimento do que é família, do que é propriedade e do que é a gestão, e as combinações para a família, que são diferentes das combinações da empresa e diferentes das combinações do patrimônio, fica uma confusão de papéis, uma mistura, uma sobreposição de papéis que gera conflito, que gera desobediência, que gera desentendimentos, rupturas, né? Então, vocês imaginam, fazendo analogia com a cidade, como eu coloquei, né? Numa cidade que, em princípio, ela é mais impessoal, uma pessoa que infringe uma regra, ela é multada, né? Ela é autuada, digamos assim. Mas e numa família? Como é que se aplica uma multa? Como é que se aplica uma punição, né? Então, as coisas precisam estar claras e trabalhadas dentre as pessoas assimilando o novo jeito de trabalhar e como é que as pessoas vão lidar com isso. Então, esse conjunto de regras, esse conjunto de combinações é a governança. Magda, acho fantástico esse resumo, e tem uma questão aí que tu colocas, né, o conjunto de regras, para deixar claro, não tem como aplicar uma multa numa família. Muitas vezes, o que se vê é que numa empresa familiar trabalham quase todos os membros da família, ou muitos. E isso acaba, tu até colocas, acaba se misturando a reunião da sexta com o almoço de domingo. Não tem multa, mas pode existir as dores, as mágoas, né? A ausência, então, no almoço de domingo, porque um pode estar magoado com o que aconteceu na semana. Dentro desta visão, trazendo, Magda, as ideias de preceitos de governança, uma empresa que ainda é do dono do negócio, né? Uma empresa de dono, como a gente fala, ela tem ali o instinto ainda do seu fundador, que começou o negócio, que começou uma história, né? Qual é a diferença desta empresa de dono para uma empresa com gestão profissional? Quando é que se vê a necessidade desta mudança, ou quando se vê o resultado desta mudança? A gente costuma dizer, assim, a empresa de dono é aquela que está misturado, né, os três círculos, assim, desse entendimento que é a família, a propriedade e o negócio, né, quando se mistura com a pessoa do fundador, com a pessoa do dono desse negócio, né? Então, quando a empresa está nesse estágio de gestão, a sucessão ela é muito difícil, por exemplo, né? Então, a continuidade do negócio está em risco, porque como não existe a diferenciação e não existe as combinações, fica uma expectativa de que quem vai continuar vai exercer aquele papel daquela pessoa. E é impossível exercer o papel do fundador. O dono de uma empresa, o fundador, essa cultura de dono, ela é muito personalizada, né? E como não existe duas pessoas iguais, principalmente de gerações diferentes, com tamanhos de origem de riquezas absolutamente diferentes, né? É muito difícil dar continuidade a uma empresa aonde a presença é muito marcante daquela figura. Aquela figura, ela é uma pessoa idealizada por todos, né? O passado, a origem, lhe autoriza a cometer erros, enganos e se precipitar diante de algumas questões que, como ele é uma pessoa de sucesso, essa pessoa é uma pessoa de sucesso, o passado o autoriza a cometer determinados erros. É completamente diferente de quem vem depois, né? Que não tem um histórico
de sacrifício, de esforço, de espírito empreendedor, né? Então, já lhe é exigido mais êxito, já lhe é exigido mais disciplina. Então, quando uma empresa está nesse estágio de empresa de dono, o primeiro passo é começar a separar as coisas, né, e começar a fazer combinações do que as pessoas esperam efetivamente daquele negócio. Né? Porque muitas vezes o sonho deste dono dessa empresa, como a gente diz, era ter chegado aonde chegou. E é legítimo o desejo dele de encerrar neste momento, né, vender ou profissionalizar a empresa, né? Muitas vezes o dono não tem vontade de fazer a sucessão. Então, se ele não se dá conta que ele não tem vontade de fazer a sucessão, jamais teremos alguém preparado à altura dele, que ele confie. Então, inconscientemente, ele até boicota a sucessão, porque ele não enxerga que tem luz, que tem vida fora da empresa, né? Porque todo o sucesso dele, todo o prestígio dele está vinculado àquela empresa. Né? Então, eles ficam com uma fantasia, assim, que o telefone não vai mais tocar, que ele não vai ser convidado para nenhuma instituição, associação de classe, etc., porque o nome dele é quase que o sobrenome da empresa, né? É como eu a Magda do Instituto Sucessor, né? A Solange do Solange Neves, né? Então, a gente tem essa sensação de que a gente, fora desse contexto, a gente não tem valor, digamos assim. Esta empresa de dono, ela precisa passar por rituais de separação da figura do dono, dos valores, da cultura deste dono, e isso ser ritualizado como normas da empresa, como políticas, como diretrizes, como princípios, né? E o desejo dele passa a ser missão da empresa, os objetivos e valores passam para o planejamento estratégico. Até então, o dono é que conhece a estratégia da empresa, né? Quando se começa a implantar a governança, quando se começa a discutir isso dentro da empresa, isso tudo começa a se tornar transparente, tudo isso começa a se tornar, digamos, de conhecimento das pessoas. No momento que tu torna as coisas transparentes, tu aumenta o comprometimento, e o comprometimento transforma a tua postura. E tu transformando a tua postura e tu te comprometendo, tu vai amadurecendo. Então, este ciclo de transformação, que é a decisão, depois a formalização do que tu decidisse, que traz transparência. Essa transparência te traz comprometimento, este comprometimento te traz mudança de postura, essa mudança de postura te leva ao amadurecimento. Este ciclo de transformação é que vai transformando esta empresa de dono numa empresa familiar profissionalizada. Isso leva tempo, isso exige paciência, exige planejamento, exige vontade, desejo, né? Mas fazendo uma analogia com uma dieta, né? Quem de nós já não enfrenta situações de doença? Todos os dias, né, Magda? Todos os dias. Eu diria assim que quem faz dieta sabe que a recaída é totalmente prevista. Não tem como tu fazer dieta e não comer um chocolatinho na Páscoa, tu não saborear um doce, porque isso faz parte até do teu fôlego, até para tu te lembrar do teu propósito e do teu... Então, dentro deste processo, há que se saber que as recaídas acontecem. Não é porque um dono de uma empresa decidiu que ele vai profissionalizar a empresa, que ele vai implantar a governança, que ele não vai recair, que ele não vai misturar os assuntos, que ele não vai, de certa forma, boicotar uma coisa que ele já tinha decidido. Então, isso faz parte desse processo de amadurecimento. Há que se ter compreensão, né? É um processo humano, é um processo muito, digamos assim, muito pessoal. Cada um vive isto,
né, de um jeito, né, Solange? E aí vem, assim, o que eu digo, assim, a hora da verdade, né? Que agora, com a pandemia, isso ficou ainda mais claro, assim. Magda, se me permite, já tem uma pergunta no chat exatamente trazendo o Covid, né? Nós temos uma pergunta exatamente falando, ficou evidente que as empresas que tinham uma boa governança tiveram um melhor enfrentamento na pandemia do Covid. Quem estava organizado, não só de caixa, mas estava com bom RH, né? Na sua opinião, a adoção de práticas de uma governança doravante será fortalecida? Né? Um questionamento. Isso, a pandemia agregou, fortaleceu a governança? Olha, eu diria assim, ó, que tem coisas que vieram para ficar com a pandemia, né? Primeiro é a sensação de nós não termos controle de nada, né? E que a necessidade de aprendizagem ela é diária, os desafios são diários. Então, a empresa que está organizada, que tem combinações claras, ela tem menos improvisos, ela tem menos incerteza do que a empresa que está começando a se organizar, né? Uma empresa que tem uma cultura forte e que essa cultura é trabalhada, é ritualizada, é divulgada, ela consegue segurar melhor, por exemplo, os próprios talentos, né? Porque os talentos da empresa, neste momento, eles, muitas coisas que prendiam as pessoas nas empresas, hoje não faz mais sentido, porque as pessoas trabalham em qualquer lugar, as pessoas, através das plataformas virtuais, elas podem estar ligadas a uma empresa em São Paulo e morando em Novo Hamburgo, morando em Porto Alegre, então não precisa mais se mudar, não precisa mais se deslocar, abrir mão de toda uma mudança de vida, transferindo a família inteira. Então, a pandemia nos trouxe uma condição de liberdade, até é paradoxal, né? Nós estamos presos em casa, mas estamos mais livres. Livres para conduzir o nosso trabalho, para fazer as nossas escolhas, da forma de se vestir, da forma de se conduzir, de horários de trabalho, de poder acompanhar mais os nossos filhos, a nossa jornada, de usufruir a nossa casa, de poder, a praia que a gente só ia no verão, de poder passar a semana inteira na casa da praia e trabalhar da casa da praia, tá? Então, acho que a governança veio para ficar, assim como os novos hábitos que tivemos que aprender com a pandemia também vieram para ficar. O que parecia impossível, Solange, que era fazer reunião por plataforma, hoje nós estamos conduzindo trabalhos no Brasil inteiro por plataforma, né? Eu tenho feito acordos com famílias através de plataforma. Eu nunca imaginei que pudesse conhecer as pessoas pela telinha, né? E fazer todo um trabalho sem nunca ter visto as pessoas pessoalmente. Então, eu, como psicóloga, que fiz uma formação bem ortodoxa, bem tradicional, né? Eu tenho mais de 40 anos de formada, que eu sou psicóloga, imagina nesses 40 anos o desafio da transformação do exercício da nossa função. Né? Então, hoje, a gente precisa mais do que nunca saber quem a gente é para a gente poder se adaptar aos novos desafios. E isso a governança nos ajuda a saber quem a gente é. Se eu sou uma herdeira e não tenho talento para gestão, eu posso ser tão importante quanto o principal executivo da empresa, porque eu vou estar dentro da governança no conselho de família, cuidando da minha família, unindo a minha família, porque não adianta um belíssimo acordo se a família está brigando. Não adianta uma empresa bem-sucedida, com um CEO, com um presidente, com diretorias, etc., se a família não tá pensando na mesma direção, não está se conduzindo com harmonia. Então, aquela filha ou aquele filho que até então pareciam, assim, completamente fora do contexto, eles hoje representam uma peça fundamental.
E a pandemia trouxe isso, a valorização da família como um peso muito importante. Aqueles executivos que não conseguiam conviver com os filhos, hoje começam a colocar em xeque a sua vida e as suas escolhas profissionais. E as empresas que tiverem sensibilidade de reter esses talentos e saber que o novo normal veio e que as leis trabalhistas vão ter que se adaptar e que o cenário de retenção de talentos vai ter que se adaptar e a confiança nas pessoas. Então, aquela empresa de dono que ela tinha uma certa desconfiança, uma dificuldade de lidar com as pessoas e de investir nas pessoas, essas empresas têm que saber que os funcionários, os gerentes, talvez estejam em casa trabalhando. E vão estar jogando tênis, vão estar caminhando, vão estar trabalhando de bermuda e camiseta, vão estar botando uma camisa social só na hora da reunião e vão estar produzindo. Vão estar fazendo a entrega, né, Magda? Vão estar fazendo a entrega. Tem empresas, Solange, que cresceram muito na pandemia, que se desenvolveram, que aumentaram a sua rentabilidade dentro de um novo formato. Então, essas empresas estão de parabéns, porque não é só uma questão do segmento que elas atuam ou o tipo de produto, mas é o modelo de gestão. É a gestão da credibilidade, como eu digo. É a gestão da confiança. Essa gestão da confiança, Magda, e quero começar por aí, porque não existe nada mais triste para uma comunidade que quando uma empresa fecha suas portas. Né? E aqui, falando como advogada trabalhista, que é a minha origem, é do direito do trabalho, já fui professora de direito do trabalho, o impacto nunca é só sobre os empregados, né? Ou sobre a administração da empresa. O impacto ele pega toda uma comunidade. Eu não vejo como perpetuar a empresa sem governança, impossível. Tu já nos falaste. Por quê? Porque todos nós, a vida ela é finita, então, em algum momento, o dono do negócio ele tem que estar consciente desta situação, ele vai ter que passar o bastão. Mas aqui, Magda, tem uma pergunta que entrou aqui, né? E nós até já falamos dos conselhos, os filhos que não querem trabalhar na empresa. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da empresa como investimento. O pai entende que o filho tem que sentar na sua cadeira, tem que ser o seu sucessor, mas o filho está querendo pensar em artes, está querendo pensar em outras coisas na vida. Como conectar, fazer essa conexão entre primeira geração e segunda geração, isso falando para uma empresa de dono ainda, que não iniciou o processo de governança. Eu diria que agora, mais do que nunca, cada pessoa é valorizada na sua essência, porque cada pessoa, nesse momento, ela é singular na sua forma de lidar com as coisas, né? O momento nos traz, assim, uma total desorganização, né? Da forma de lidar com as coisas, do que a gente acredita. Então, este desorganizar trouxe um novo olhar sobre as pessoas. Né? Então, se antes a individualidade era importante, se antes o direito de cada um era importante, agora mais do que nunca. Né? E esse empresário que colocou a energia dele, muitas vezes, na empresa, e a empresa é o filho pródigo, né? É o filho que deu certo, é o filho do sucesso, muitas vezes tem o nome dele na empresa, se confunde com a pessoa dele, é natural que ele queira dar continuidade. Mas isso é uma coisa do passado, quando não havia governança. Porque quando não havia governança, os empresários me diziam, Magda, eu não tenho sucessor. Eu tenho filhos, mas eu não tenho sucessores. Né? Isso é uma frase que eu escuto bastante, Magda. Porque havia uma sensação que um empresário só seria sucedido se tivesse alguém da família sendo preparado.
E hoje a gente sabe que são três dimensões, né? Nós temos que preparar a sucessão do capital numa governança patrimonial, cuidando para que esse patrimônio que foi construído sirva à família. Então, aí vem toda essa questão dos investimentos, das holdings patrimoniais, das receitas de aluguel, das receitas de aplicações financeiras. Então, isso aqui é um conjunto da obra deste empresário, ou destes empresários, empresária, enfim, é um conjunto da obra que representa um terço do processo, né? Que é justamente independizar a empresa deste patrimônio e fazer com que esse patrimônio trabalhe para a família. Né? Depois, na empresa, na gestão, a competência para gerir, o perfil da pessoa que vai suceder, digamos assim, ela é mais ampla, porque nós temos no mercado pessoas preparadas, nós temos pessoas, funcionários da empresa preparados. Então, nós não precisamos nos limitar às pessoas da família. Muitas vezes, o forçar a situação de que a gente tem alguém da família para suceder na gestão da empresa, a gente acaba criando um conflito e uma ruptura de expectativas de relacionamento muito grave, porque a gente quer que a pessoa seja aquilo que ela não é. E eu sempre digo, a gente pode se afastar de tudo na vida da gente, menos da gente mesmo. A gente não pode se afastar da nossa essência, né? Então, não adianta querer que a pessoa vá ocupar um lugar porque é conveniente para a família. Essa pessoa não vai conseguir dar conta. Às vezes até ela adoece, né? Às vezes até ela acaba, digamos, rompendo para se proteger, porque ela está sendo forçada a ocupar um lugar que não é o dela. E o outro um terço é a família, né? Então, o manter a família unida, o manter a tradição, a cultura, os valores, a harmonia, fazer um trabalho preventivo nas relações interpessoais, fazer um trabalho de liga, trazendo as memórias e trazendo, às vezes até escrevendo um livro sobre este fundador, fazendo um memorial da família, resgatando coisas. Então, tu vê assim que são três oportunidades que se tem de alocar as pessoas de acordo com o seu perfil, com o seu interesse. Então, a gente vê, assim, clientes, né, que a gente acompanha há muitos anos, assim, que a terceira geração dá continuidade à empresa, mas trabalhando todos na governança. Não estão na gestão da empresa por escolha da família. Então, tu vê empresas grandes, né, que poderiam, assim, ter inúmeros lugares na gestão, entendem que a obra já foi tão bem feita e tem tanto patrimônio para servir a família, com investimentos, com apoio a startups, com apoio a novos negócios, ajudando a pessoa a se recolocar. Então, se vai ser músico, então vamos te ajudar a ser músico. Se tu vai ser cineasta, vamos te ajudar a ser cineasta. Se tu vai ser professor de inglês, se tu vai ser dentista, se tu vai ser psicólogo, seja um ótimo profissional, que nós vamos te dar a condição para isso, né? E vais entender, sim, do teu patrimônio, vai cuidar da tua herança e vai sentar num conselho e ajudar a preservar os valores, as condições que fez essa empresa chegar até aqui. Então, diante disso, nós temos lugar para todos. Antes da governança, nós não tínhamos lugar para as pessoas. Hoje, nós temos lugar para todos. E aqui tem uma questão, Magda, tu falas do conselho, né? Sim. Eu gostaria que tu especificasse o que é o conselho familiar, o conselho consultivo, o conselho de administração, porque eu vejo isso e presencio muitas vezes, algumas empresas, até entrou uma pergunta agora no chat, podem ir fazendo as perguntas, colocando o seguinte: a partir de que porte uma empresa consegue suportar os custos de investimentos em um projeto de governança?
Eu diria que o projeto de governança, se eu quero eternizar o negócio que eu fundei, né, Magda? Não é até a partir do porte. Se eu quero saber que eu vou me aposentar, o que os filhos vão viver daquilo, estou certa? Para isso os Não tem conselhos? porte, não tem porte de empresa, não tem o que isso é um mito, né? Isso é um mito que vem se desfazendo, essa questão do porte da empresa e que a empresa precisa ter ser grande para ter uma governança. A governança ela precisa se adaptar ao porte da empresa e não o contrário, né? Tu vai pensar em coisas que fazem sentido. Então, um conselho de família pode ser uma reunião familiar que se reúne com uma certa frequência, aonde tem uma pauta, aonde as pessoas discutem as coisas, por exemplo, a viagem da família, as festas festivas, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, a Páscoa, o Natal, as férias em família, faz combinações de utilização da casa da praia ou do sítio, enfim, né? E essas combinações vão ajudando as pessoas a ficarem bem, né? Quem já não viveu isso, assim, de num veraneio a família se desentender, né? Ou numa viagem se desentender. Por quê? Porque as coisas não estavam organizadas, não estavam combinadas, né? Então, a governança, ela veio para ajudar, né? E imagina, assim, fazendo uma comparação com uma cidade, com um país, numa tribo de índios existe uma governança, né? Existem as convenções culturais, o que é certo, o que não é, o que é proibido, o que não é. Então, independente da cultura, do tamanho, né, do porte, da riqueza, a governança ela é a que vai ajudar a que as coisas sejam resolvidas, digamos E a assim. perenidade do negócio, né, Magda? Pensar esse negócio para sempre, perene, uma empresa que fica. Nós temos casos aí, se nós formos olhar na história, e comentava outro dia com um cliente, com certeza, quando o fundador da Siemens sentou, ele não pensava no que seria lá em 1800, né? 1846, se não me falha a memória, o que seria a empresa no ano 2021. Isso é perenidade do negócio, isso é governança. Aqui, Magda, tem uma outra questão que vem, e tu falaste sobre regras trabalhistas e governança. Estamos com todos, ou grande parte das nossas empresas em home office, nós não temos uma legislação específica sobre contratos híbridos, nós temos uma previsão lá que veio com a reforma trabalhista sobre teletrabalho, né? Mas ela não abrange propriamente dito questões que surgiram com a pandemia. E eu digo mais, Magda, nós vamos ter nos próximos 10 anos muitas discussões jurídicas. Se eu monto um regulamento em que eu boto regras claras, se eu tenho um bom chefe de recursos humanos que sabe como gerenciar com a sua equipe, reter talentos, isso tudo fala com governança. E aqui eu gostaria da tua opinião, como criar essa concepção de que vou continuar gerindo o negócio, criando cargos, confiando nessa gerência ou nesse CEO, como instituir isso num processo de implantação de governança? Eu acho que aquilo que nós a gente já está falando, né, a respeito disso, assim, não adianta a gente dar as costas para a mudança, né? A gente tem que abraçar a mudança. E abraçar a mudança significa reconhecer que está todo mundo aprendendo, né? Então, a gente não sabe ainda como controlar uma pessoa que não está do nosso lado, está trabalhando de casa, que muitas vezes vai estar durante a manhã com os filhos e na pracinha e vai estar trabalhando durante a noite para conseguir dar conta da entrega que ela precisa fazer. Então, cada empresa, de acordo com a natureza do seu negócio, com a natureza da sua cultura, ela vai ter mais facilidade ou menos facilidade, mas ela vai ter que abraçar essa mudança que veio para ficar, sabe? Então, ela vai ter que reconhecer que vai haver um novo formato de controlar, de premiar, de garantir estabilidade, de perenizar aquele patrimônio.
E aí vem o que tu chamas de perenizar, digamos, na empresa familiar isso está cada vez mais leve, né? Por quê? Porque muitas vezes o negócio não faz sentido continuar, mas a riqueza sim. Então daí surgem as famílias investidoras, que através do seu family office, eles organizam para que a riqueza permaneça, para que a riqueza passe de geração para geração. E que aqueles que não têm interesse em continuar possam, digamos assim, ritualizar a sua saída, sendo comprado por um primo, por um irmão, ficando com uma propriedade que faz mais sentido para ele, e o negócio vai concentrando o capital naqueles que têm interesse de dar continuidade, e a empresa vai indo. Então, na Europa, a gente vê famílias empresárias, empresas que estão na 13ª geração. Como é que isso acontece? De manter na 13ª, 15ª geração, né? Então, no setor primário é muito comum isso acontecer, né? Por quê? Porque o amor à terra, a identificação com a terra, a expectativa relativamente baixa, né, de status, de poder, de riqueza, vai dando, digamos assim, condições para aquele negócio permanecer dentro da família. Mas vão se dividindo os campos e a família, um núcleo vai continuando, vai continuando. Eu acho que se tem a expectativa de perpetuar um negócio, hoje, com a inovação e com a tecnologia como está, tem negócios que não se prepararam para enfrentar a mudança. Então, aquele negócio talvez não faça mais sentido. Fazendo uma analogia, assim, de novo, né, aquela indústria do chapéu, que nos anos 30 e 40 era um sucesso, se ela não se reinventou para produzir o boné ou fazer aquele maquinário, né, adaptar para um outro tipo de produto, ela faliu, né? Então, tu imagina a indústria do calçado com o couro, né? Aí veio o plástico, né? Veio outro tipo de estamos nos reciclados, né? Os reciclados, e assim, o vestuário hoje, cada vez mais as pessoas querem produtos, querem se aproximar de empresas, né? Que têm ESG, que estão adaptadas dentro de uma cultura, né? Vinculada à natureza, à preservação da humanidade, né? Então, isso tudo faz com que, se a empresa não evoluiu, se não tem governança e a família não consegue evoluir, o melhor é não ficar com o negócio, mas preservar a riqueza. E aí, através da riqueza, construir um outro negócio. Porque o empreendedor sabe fazer isso muito bem, sai de um negócio e vai para o outro, né? Mas a família empresária, ela permanece. Eu acho que isso foi o que mudou, sabe? O Solange, a família empresária, ela permanece na sua essência, saindo de um negócio e indo para outro negócio. Aqui, Magda, eu gostei do que tu colocas da família empresária, de um negócio para o outro. Mas até para eu fazer uma boa venda da minha empresa, se eu já estou com regras definidas, com uma empresa organizada, não é mais fácil? Não valoriza na hora da venda? Eu diria o seguinte, vamos fazer uma analogia de novo, para quem está começando com o tema fica fácil, né? Se tu queres vender o teu apartamento, e o teu apartamento não impressiona, ele não é limpo, pintado, organizado, atual, ele tem um valor. Se o teu apartamento, ele passa uma energia boa, a pessoa tem vontade de morar ali, ela se apaixona por aquilo ali, ele vende mais fácil. As empresas são a mesma coisa, né? Uma empresa que tem organização, que tem cultura, que ela está, assim, sob controle, eu diria, é mais fácil tu dar continuidade àquilo ali do que uma empresa que tem a marca, a imagem e semelhança do seu fundador, sem combinações, sem regras, sem uma equipe profissionalizada, sem uma estrutura profissional implantada.
né, com a família dentro da empresa. Então, quem vai comprar vai ter que demitir aquelas pessoas, ou aquelas pessoas não, já com resistência, com conflito de vender a empresa. Agora, se tu já tens um acordo com a família, um acordo societário, com combinações claras, se o patrimônio já está, de certa forma, blindado, não está dentro da empresa, tu já tens mais condições de tornar essa empresa desejável, né? E aí o valor dela é maior, porque aí ela vai ser vendida e não vai ser comprada, né? Tu vai vender dentro de um valor de mercado, de retorno. Muitas vezes até essas empresas quando são vendidas, o comprador até quer que a gestão permaneça para dar continuidade, porque ela é tão bem administrada que ele quer que as pessoas permaneçam nos próximos anos, enfim, para dar continuidade, né? Agora, uma empresa que não tem a governança, com certeza, ela, se não tem acordos, se não tem um processo de sucessão claro, não tem profissionais já, assim, validados para trabalhar no negócio, ela com certeza ela enfrenta mais dificuldade. Então, pessoal, podem ir colocando os questionamentos de vocês aqui no chat, que nós vamos respondendo, né? Eu tenho uma pergunta que chegou, mas antes eu quero fazer uma ponderação. Nós falamos da necessidade e começamos com a primeira pergunta que veio sobre o Covid, se governança veio para ficar. Independente dessa questão, nós tivemos o ano passado o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está, a partir de agosto desse ano, começam a vir, inclusive, multas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, independente de ações que podem vir no judiciário. Lá dentro da lei tem várias regras, e a questão principal é qual é o propósito do uso dos dados, tem dados sensíveis, enfim, tudo isso fala com governança, Magda. E daí eu queria questionar contigo, como a figura, muitas empresas não implantam governança e não estão se dando conta que a própria legislação está mudando, né? Nós temos aqui conosco algumas empresas que têm exportação para a comunidade europeia. É impossível hoje eu assinar qualquer contrato com uma empresa na comunidade europeia sem ter previsão de cláusulas de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Até porque por isso que o Brasil precisava da vigência mesmo durante a pandemia, em função dos nossos negócios, ou regras de compliance. Então, aqui voltamos na governança, porque tudo inicia com governança. Não adianta, Magda, só colocar lá no site quem é o DPO, né? Data Protector Office, não adianta colocar essa empresa respeita a LGPD, se na prática eu não tenho ninguém responsável pelos dados. Isso acontece, Magda, agora já trazendo a tua experiência no dia a dia. Acontece de tu chegar em empresas e não ter uma pessoa definida responsável pela RH, não ter uma engenharia propriamente, um chefe da engenharia, tem engenharia, as coisas acontecem, por exemplo, mas essas funções ainda estarem muito misturadas, às vezes até com pessoas da família, sem separar uma gestão profissional, ter um profissional? Cada vez menos, viu, Solange? Cada vez menos as empresas têm consciência dessa necessidade, né? Então, eu diria que cada vez menos a gente encontra empresas nesse estágio de gestão. As empresas e as famílias têm acesso, né, a essas webinars, essa discussão, a temática ela é muito divulgada. Quando foi fundado o IBGC, coisa de em torno de 20 anos atrás, a governança era, assim, uma coisa totalmente desconhecida, né? Por anos a fio eu dei aula no IBGC sobre o tema de sucessão, conselho de família, acordos e tal, e, olha, eu não sei se hoje, num curso de conselho, vai ter alguém que vai dizer que nunca ouviu falar nisso. Acho muito difícil, né? Porque quem está no business, quem está nesse mundo,
sabe disso, né? É como quando eu comecei a estudar psicologia, havia assim um preconceito que quem fazia psicoterapia, isso era coisa para louco, isso é coisa para quem é desequilibrado, coisa do gênero, né? Hoje a psicoterapia ela é uma prática, né, de usual para todos, né? As pessoas, é raro alguém hoje que questione essa prática como não sendo adequada, né? Então eu diria assim que o mundo está evoluindo, as pessoas precisam se dar conta que não dá para pensar como antigamente, né? Tu imagina o seguinte, sei lá quantos anos atrás, o que era a questão, por exemplo, do homossexualismo e o que é hoje, né? Os casamentos que são legitimados juridicamente com pessoas do mesmo sexo, que adotam crianças, que constituem uma família homoafetiva com filhos e tudo mais. Quando que a gente ia ouvir falar numa coisa dessa, há uns anos atrás, de uma mulher optar por ser mãe sem ter marido e sem ser casada? Uma produção, não, eu quero ser mãe, isso não tem nada a ver com o fato de eu ser casada, né? Então, eu não estou defendendo isso, eu estou dizendo que a gente não pode... Está trazendo a realidade, né, Magda? A gente não pode fechar os olhos que as coisas mudaram. Os valores mudaram, a percepção de felicidade mudou, a percepção de dinheiro e de riqueza mudou. Os jovens, eu me lembro na minha geração, fazer 18 anos era assim o grito da independência, porque no dia seguinte a gente ia para a autoescola para tirar a carteira de motorista, porque era a grande expectativa de dirigir e de ter o seu carro. O que aconteceu hoje? Os jovens hoje não têm pressa em dirigir, eles não têm interesse em ter o carro. Porque eles não podem beber, tem problema de segurança, não tem onde deixar o carro, é um compromisso, é caro, né? Então, os jovens hoje saem de casa, não têm a expectativa de ter casa própria. Tem pessoas que têm muito recurso financeiro e entendem que o melhor é morar num imóvel alugado, que não vale a pena imobilizar, porque vale a pena ter o dinheiro girando para ele e a pessoa com mais liberdade de morar onde quer. Na minha geração e na geração de todos aqui que estamos assistindo, isso é uma coisa nova, né? Porque a casa própria sempre deu, digamos assim, uma sensação de segurança e de solidez. Hoje, a solidez e a segurança não se mede através disso. Então, vocês veem o seguinte, diante de mudanças culturais, de conceito, de vida, né? Como é que as empresas não vão mudar? Não tem como, né? E não só isso, né? A família mudou também. Família mudou significativamente. Eu não tenho a menor dúvida que nos próximos 10 anos vai faltar psicólogos. A saúde mental, a pandemia testou a saúde mental de todos nós, seja nas nossas casas, nos nossos escritórios. Esse equilíbrio, né, entre a saúde e o econômico exige muita saúde mental. E aqui, Magda, tu colocas uma situação muito bem. Governança e sucessão não é mais apenas mudar o nome no contrato social. Não é fazer o processo de inventário, que ainda há alguns questionamentos. Isso vai muito além, né? E aqui nós temos muito além, temos que falar sobre isso, temos que organizar as empresas, seja, como tu bem colocaste, para venda ou para se tornar apenas um investimento para a família. E aqui entra uma pergunta, nós estamos indo para o final, então eu vou solicitar que as últimas perguntas venham, né? Em que momento mais usual acontece a necessidade de busca pelo processo de governança? Nós até já falamos sobre isso, mas me parece que ainda restam dúvidas entre os nossos convidados de quando iniciar, né? O receio. Qual é o momento? É quando o dono do negócio está com 60 anos, quando alguém está doente, que eu não recomendo, né, Magda? Hoje nós falávamos sobre isso. Sucessão tem que acontecer enquanto toda a família está bem, quando tudo está claro, quando todos sentam na mesma mesa, todos saudáveis. Mas nós temos mais essa pergunta, Magda.
qual é o momento mais usual? Antes a pergunta foi o porte, o tamanho, o custo. E agora vem qual o momento mais usual? O usual, o mais frequente, né, é quando começa a geração, por exemplo, a segunda geração já adulta, sentir necessidade de fazer combinações, porque já começam a casar, né, de ter os seus núcleos familiares, começam os genros, as noras, os netos, e aí começa a haver a necessidade de fazer combinações. Mas isso não é uma regra, porque uma empresa pode ter um casal, sem filhos, e fazer governança. Uma empresa pode já nascer com governança, tanto é que as startups existem as governanças para startups, né? Quem bota dinheiro numa startup, ele quer segurança para o investimento dele, né? Ele quer a segurança de como é que ele entra e como é que ele sai daquele negócio, quem é que vai tocar, que valores, etc., que aquela empresa vai ter. Então, isso já é a governança. Tá? Então, a governança vai muito, digamos assim, da visão de quem lidera ou das pessoas envolvidas. Toda hora é hora, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, quando é que a gente começa a treinar, né, um sucessor? Eu digo, olha, começa em casa, criança, né? Quando a gente dá educação, limites, né? E o sentimento de pertencimento, né, a uma família empresária, a valorizar o trabalho, a ensinar a gostar de trabalhar, né? E gostar de trabalhar não significa ir para dentro da empresa, porque ser uma boa dona de casa, a pessoa que gosta de trabalhar faz isso com prazer e com êxito. Agora, na pandemia, ficou mais do que claro que quem se dedica para a sua família e para a sua casa, que mérito que tem, né? Imaginem agora as crianças sem ir à aula em casa, os pais tiveram que voltar a estudar com os filhos, a fazer tema, coisa que... Então, esta competência, que até então parecia pequena, hoje ela é tão valorizada e tão importante, né? Então, uma família bem estruturada, com valores, com princípios, com limites e com respeito, ela forma bons sucessores, né? Agora, quando existe a falta do limite, a falta do respeito, já problemas que transcendem de uma geração para outra, não resolvidos, bom, isso tudo vai para a hora da sucessão, né? Bom, Magda, muito obrigado. Eu convido a todos a assistir o nosso vídeo institucional. Eu conversei com Magda Ehlers, fundadora do Instituto Sucessor, sobre um tema que fala muito com questões de direito. Tá? Então, convido a todos para assistir o nosso vídeo institucional e me despedindo, muito obrigado. Se o mundo ficou digital devido a uma pandemia, nós nos adaptamos às necessidades da sua empresa. As soluções jurídicas integram nosso DNA, com amplos canais de comunicação permanentes para consultas, seja online ou presencial, palestras e cursos. Buscamos uma visão estratégica, solucionando da melhor forma o impacto em sua empresa e aos stakeholders. O nosso propósito é a perenidade do seu negócio. E, para tanto, somos uma equipe madura que respeita a jovialidade das ideias. Tendo presente que o mundo muda, se transforma e se conecta com a sustentabilidade das relações. A confiança dos clientes garante o desenvolvimento contínuo e nos dá energia para auxiliar na gestão de sua empresa. Somos o time SNA em sua defesa. Este é o nosso legado. Bom, pessoal, muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada.